Tens remelas. Deixa tirar as remelas de nojo. Wake up, gente fichinha! Espero que esteja tudo bem convosco. Voltamos aqui aos Wake Up Sundays. Hoje é domingo, é de manhã e, portanto, aqui está a Barbarinha. E vocês ainda todos cheios de remelas na cama, tipo de género. Hoje, além de ser domingo, não é propriamente um domingo normal. Também não quer dizer que seja um domingo anormal, né? A não ser esta cadela, tipo... Hoje à noite é a grande gala dos Oscars 2019, pessoaleiro. E como sempre, agora sem exagero, vai há 15 anos, há mais de 15 anos, certamente, que eu vejo a gala dos Oscars every single year. Eu sou uma alta viciada em cinema, eu adoro cinema, já falei sobre esta questão várias vezes aqui no canal. Também já falei no Instagram e normalmente eu faço sempre uma maratona no sentido de ver todos os filmes que estão nomeados para os Oscars, pelo menos aqueles que estão nomeados para melhor filme, ok? Muitas das vezes eu não consigo até à gala ver mesmo todos, no que diz respeito a outro tipo de nomeações, mas normalmente, mesmo que seja um bocado depois, eu acabo por ver todos. O vídeo de hoje vai ser então a falar sobre os 8 filmes que estão nomeados para a categoria de melhor filme de 2018. Eu vi-os a todos, vou-vos dar a minha opinião, mas antes disso, deixa já ficar aqui o disclaimer todo assim, castiço, fofinho, ricozinho, como deve ser. Eu não sou perita nesta cena. Tudo aquilo que eu vou dizer é baseado na minha opinião, portanto eu não me vou alongar a falar sobre nenhum filme em específico, ou pelo menos vou tentar não fazer isso, I'll do my best. Portanto, a malta toda que provavelmente vai pensar mas ela não percebe nada de cinema, para que ela está a falar de filmes, ela não percebe nada. Gente, chill. Isto é apenas um mero vídeo de opinião, tá bem? Não é lei, não é regra, não é verdade absoluta, tá-se bem? É a minha visão sobre as coisas, dentro daquilo que eu conheço, daquilo que eu já vi, e quero partilhar convosco. Just that. Se vocês estão entusiasmados por ver este vídeo, podem já pôr like neste vídeo, podem também subscrever o canal da Barbarinha para alargarmos aqui a comunidade e sermos cada vez mais e trocarmos mais experiências e cenas e coisas. Bora então falar sobre os filmes que estão nomeados para o melhor filme de 2018. O primeiro filme do qual eu vou falar é o BlacKkKlansman. É um filme que foi baseado num livro e que retrata a história de um detetive nos anos 70 que se infiltra no Ku Klux Klan. Este filme é protagonizado, e é uma das coisas que eu acho mais interessante, pelo filho do Denzel Washington, que é o John David Washington, e que faz um papelaço do caraças. E é um policial slash drama slash comédia, na minha opinião, e retrata aqui uma história verídica. Aliás, o livro no qual é baseado o filme é uma autobiografia do próprio protagonista. O filme é hilariante, está muito inteligente, é muito bem feito. O realizador é o Spike Lee. Se não foi o melhor filme da carreira do Spike Lee, eu acho que foi um dos melhores, porque sinceramente tudo naquele filme corre bem. O cast é incrível, a história é super interessante e a forma como ele deu a volta àquilo com comédia torna o filme ainda mais interessante de ver e traz também alguma leveza ao tema em si, que retrata em profundidade o racismo, obviamente. Mas toda essa questão de ser um agente negro que está infiltrado no Ku Klux Klan, epá, é espetacular. Eu já vi esse filme há imenso tempo e recomendei-o na altura a toda a gente, porque acho que fazem um paralelismo e um equilíbrio mesmo muito fixe entre uma temática que é muito forte e a comédia que vai levando a história ao longo de todo o filme. No final, eu acho que há depois quase uma ponte para o presente, digamos assim. Faz aqui muito bem o contraste entre o White Power e o Black Power, no sentido de passar a palavra também de que esses extremismos nunca são saudáveis, nem de um lado nem do outro, e portanto eu acho que é um filme no qual se pode aprender imenso e que conta uma história mesmo muito interessante e que é digna de ser partilhada. Sem dúvida que merece estar nos nomeados para melhor filme. Agora, se vai ganhar, I don't know. E honestamente há filmes que eu gosto assim um bocadinho mais, mas realmente BlacKkKlansman é um dos meus preferidos. O filme é awesome, vejam. Then, Bohemian Rhapsody. Oh my god. O filme retrata basicamente a história de como o Freddie Mercury e a banda se conheceram e se tornaram os Queen. Mostra várias partes da vida do Freddie Mercury, dá para termos uma grande noção de como as coisas aconteceram. Eu sei que há muitos críticos que não gostaram do facto de haver aqui algumas, como dizer, porque na verdade não são mentiras. A questão é que há algumas situações que foram colocadas fora do sítio cronologicamente, mas que na minha opinião eu acho que não traz qualquer tipo de dano prejudicial ao filme, porque a história tinha que ser contada de uma certa forma e eu acho que da forma como eles escolheram fazer teve um encadeamento que é delicioso de ver. Rami Malek está extraordinário no que diz respeito ao papel de Freddie Mercury, eu pelo menos adorei. Ele faz uma coisa muito interessante e foi uma opção dos realizadores e da produção que eu acho completamente surreal. No concerto do Live Aid, que basicamente é assim que termina o filme, o ator tem que protagonizar não uma, não duas, mas para aí 3 ou 4 músicas, estão a ver, de um concerto que está na internet para toda a gente ver e
portanto é muito fácil comparar uma performance original, não é, no fundo, à do Rami. Portanto, acho que foi um desafio gigante para o ator, porque é mesmo muito tempo de modelagem, no fundo, ou de imitação, ou de representação, como lhe queiram chamar, de uma pessoa que efetivamente existiu e que é uma inspiração para tantas pessoas. E, portanto, eu acho que foi um desafio atingido com o máximo sucesso. Eu acho que o filme está extraordinário, está humano, está bonito, é super entusiasmante. Para os fãs de Queen que adoram as músicas, vão delirar. Eu cantei no meio do cinema, I don't care, cantei mesmo. E para quem não conhece, acho que é um filme super interessante para ver. Houve também muitas críticas a dizer e tal, porque o filme podia ter mostrado mais cenas, mais partes assim mais agressivas no que diz respeito aos consumos de droga e ao facto de ele ser homossexual. Honestly, I don't think so. Dá perfeitamente para perceber o que é que aconteceu, quais foram as cenas todas que se passaram na vida dele, e acho que se o filme ficasse um bocadinho mais hardcore nesse sentido, por exemplo, a minha afilhada que tem 14 anos que adora Queen e o meu priminho, o irmão dela que tem 9 anos e que também adora Queen, não iriam ver o filme. Portanto, eu acho que o filme faz todo sentido ser desta forma, está lindo da maneira que é super emotivo, faz-nos arrepiar em determinadas alturas e faz-nos sentir uma saudade imensa de um vocalista que foi qualquer coisa e que mudou a história da música por completo. Portanto, na minha opinião, o Oscar devia ir sim para Bohemian Rhapsody. I gotta say it, eu tenho que ser parcial, eu tenho que vos dar a minha opinião, e a minha opinião é essa. Mas não quer dizer que tenha sido o único filme que eu gostei. Ok, closing the subject, Bohemian Rhapsody. Next. Black Panther. Ok, now here's a movie que eu não sou particularmente fã, mas não é por causa de ser o Black Panther, é porque eu e comics não somos propriamente os melhores amigos, you know? Acho que Black Panther foi um marco completamente na história dos comics e eu, se não estou em erro, é o primeiro filme de super-heróis que está nomeado na categoria de melhor filme e tem toda a legitimidade para o ser, porque efetivamente é uma história que se distingue das outras e que os personagens também se distinguem das outras. Estamos a falar do reino de Wakanda e isso gerou aqui, quase um movimento nesse sentido. Eu vi até por amigos meus que realmente foi um filme que foi bastante impactante. Portanto, o personagem principal, o protagonista, sai do Wakanda para vir para os Estados Unidos e acaba até por interagir com os Avengers. Entretanto, eu não quero revelar demasiado, né? Entretanto, outra entidade que desafia o poder desse mesmo personagem, e estamos a falar de um cast incrível, by the way. Michael B. Jordan, Chadwick Boseman, o gajo daquele que ele era o general, Forest Whitaker, e depois a Lupita também faz parte, um cast do Catano. E depois, entretanto, a história dá à volta disso, não é? No sentido de duas forças, uma é o good, o outro é bad, então, mas o fim é bastante interessante e eu acho que, lá está, eu acho que mais a nível cultural e o que este filme trouxe ao mundo no que diz respeito a movimentos e à questão do racismo, eu acho que é um filme que também tem muito poder e nesse sentido merece a categoria que está, quer dizer, merece, até parece, lá está, que eu mereço, não é tanto assim, né? Ok. Dentro da temática de que eu não sou a maior fã de comics, eu acho que realmente vale a pena ver este filme. Se vocês ainda não viram, vejam. Not my favorite, not really my cup of tea, but it's cool, ok? It's cool. A favorita, gente. God, que cena fucked up que é aquele filme. O filme passa-se no século XVIII. Existe a rainha Ana, que tem como pessoa favorita de sua escolha e que basicamente priva de todos os momentos com ela, uma duquesa que se chama Sarah. Ela é confidente da rainha, está sempre lá na corte, faz as cenas todas com ela e tal, as duas juntas, até que de repente aparece uma outra pessoa que é prima desta duquesa e que basicamente tenta usurpar a atenção da rainha. Acaba por ser quase um duelo das duas, no sentido de captar a atenção da rainha. Mas a atenção da rainha traduz-se em toda uma outra cena que não tem só propriamente a ver com a atenção and, you know, like, be friends and stuff. Eu não quero adiantar muita coisa, que senão também estou para aqui a falar demais. But the thing is, primeiro as atrizes são espetaculares. Emma Stone, Rachel Weisz, and who's the Queen, by the way? Eu não sei o nome dela. Olivia Colman, exatamente. They are rockstars, completamente. Que papelaço que elas fazem. Então a Emma Stone é tipo awesome. Eu não sei se ela está nomeada para alguma coisa. Se não está, she should, because ela faz um papel incrível. Acho que este filme é muito interessante primeiro porque basicamente conta todo um lado oculto, estão a ver, que nos faz pensar que eventualmente poderia efetivamente ser assim em muitos casos. E depois porque traz-nos uma aprendizagem incrível, que é selecionarmos bem aquilo que queremos e os meios que fazemos para o atingir e porque é que efetivamente queremos aquilo e se vale a pena the hassle. Estão a ver? Uma delas acaba por ter aquilo que quer. E no fundo acaba por ser o seu karma, a sua cruz. It's kinda sad. A última cena do filme
é muito, Jesus, é muito... Wow. Vejam o filme e depois vocês digam. O filme está awesome, está mesmo muito bem feito, tem assim um quê de comédia, assim umas pitadas de comédia que lhe dão assim um ar assim mais leve, estão a ver? Se eu fiquei apaixonada pela história, no I didn't. Se eu acho que é o melhor filme do ano, no I don't. Mas ainda assim está muito bem nomeado, os papéis são surreais, a história está muito interessante, muito fixe. Go watch it, porque, yeah, you'll understand what I'm saying. Green Book, este filme é tão fixe. Honestly, se eu tivesse que escolher... Epá, acreditem, eu adoro Bohemian Rhapsody e mais pela emoção toda que me trouxe e por eu ser mega fã dos Queen, é que eu acho que o meu coração pende para ser ele o vencedor dos Oscars e aquilo que eu mais gostava. Mas Green Book está tipo quase ali, tipo o mesmo... I don't know. É uma história verídica que se passa nos anos 60, em que um pianista clássico afro-americano precisa de um motorista para o levar para uma turnê no sul da América. E basicamente é um fanfarrão, estão a ver, que tem ascendência italiana, tem as suas cenas, os seus esquemas, as suas coisas para arranjar dinheiro, estão a ver? E de repente é ele o candidato escolhido para ser o motorista deste pianista clássico. A história é super interessante, até porque é uma história verídica, portanto retrata a forma como estes dois homens desenvolveram uma amizade muito grande. E depois retrata toda a turnê e o que é que foi acontecendo ao longo da viagem. Década de 60, um artista afro-americano muito conceituado, mas que tem que lidar ainda com uma série de entraves, de problemáticas, de obstáculos no que diz respeito à questão racial. E, portanto, opá, é um filme que está muito bem feito, de uma forma mesmo muito inteligente e muito próxima, muito bonita. Nós conseguimos mesmo colocar-nos no lugar dos dois personagens e ver que todas as... há várias cenas que são mesmo muito interessantes no filme. Os paralelismos entre raça e entre estatuto social. Há vários momentos do filme que nos fazem mesmo refletir e no final é uma história de exemplo para todos e que aconteceu há tanto tempo atrás, mas continua a ser um tema completamente atual e com um exemplo que se deve perdurar durante ages and ages. Mega fã do filme, o cast também é incrível, vão vê-lo por favor ao cinema. Eu acho que este é aquele tipo de filmes que pode mudar mentalidades, que serve também para educar e, portanto, e para espalhar a palavra, não é? Da paz e do bem. Portanto, vão ver, it's really cool. Roma! Ai! Então é assim. Alfonso Cuarón, opá, adoro o realizador. É um filme de produção da Netflix, é um filme passado a preto e branco, na década de 70, mais ou menos, no México, no bairro Roma. Retrata a história de uma família e da empregada de limpeza dessa família e, I gotta be honest, I'm not a fan, actually. Eu realmente, porque é um dos filmes que está a ser badalado demais, imensamente. E eu consigo compreender porquê. A fotografia é fabulosa. Já há muito tempo que eu não vi um filme com uma fotografia tão intriguing, tão rica, estão a ver, em texturas, em imagem, pá, foi muito bem conseguido nesse sentido. Agora a história, I gotta say it, o enredo não me cativou, não me fascinou, I'm sorry. Eu provavelmente não tenho a sensibilidade suficiente para conseguir, de alguma forma, gostar deste filme como muita gente gosta, mas é a verdade, man. Não achei que o filme fosse nada de extraordinário. A história de facto é triste, faz-nos pensar de alguma forma, mas não foi o suficiente, não teve o peso suficiente para eu ficar a pensar naquilo durante muito tempo, estão a ver? Há filmes, Green Book foi um filme que eu andei não só a falar sobre ele durante muitos dias, como andei a pensar sobre isso e a refletir sobre essas questões, até andei a ler sobre o filme, e Roma não me provocou isso. Houve muita gente que me disse, eu tenho um colega de trabalho que disse, ei pá, a parte em que acontece não sei o quê, eu nem conseguia respirar, eu nem conseguia... And I was like, eu não senti nada disso, meu, a sério. Portanto, é mesmo um defeito da minha parte, de certeza absoluta, por todas as qualidades que efetivamente o filme tem, em termos de fotografia, em termos de produção, em termos de realização, que acho mesmo que as tem. Pá, a história em si não me cativou. Os atores fazem grandes papéis, fazem, mas eu não... Not really my thing, a sério. Não, can't relate, não sou, não realmente. E atenção que não tem nada a ver com ser produção a preto e branco. Um dos meus filmes preferidos da vida é A Lista de Schindler e o filme é todo a preto e branco. É mesmo, não senti aquela conexão. Estão a ver? I'm sorry. By any means eu estou a dizer que é um mau filme, nem coisa que o valha. O filme é porreiro e acho que o devem ver, nunca se perde por ver um bom filme, portanto eu acho que devem ver. Agora, na minha opinião, não é para mim. Estão a ver, é tipo, acabei de ver e foi tipo, ok, dormi. Foi basicamente isso. E não estou a tentar ser disrespectful, mas
Foi um bocado assim, para mim foi uma desilusão. A Star is Born, assim nasce uma estrela. Eu já vi o filme 2 vezes, porque eu vi o filme no cinema com o meu namorado e entretanto vi o filme em casa da minha madrinha, com ela e com a minha afilhada. Eu acho que toda a gente fala da Lady Gaga e para mim a estrela do filme é o Bradley Cooper. Eu acho que o Bradley faz um papel extraordinário. Estamos a falar de um filme, é verdade, deixem-me contextualizar, que já é a 4ª vez que é lançado, portanto já teve protagonistas como a Barbara Streisand, acho que até foi a última, e portanto não é propriamente um argumento novo. Eu acho que o protagonismo está a ser dado a ela, também devia ser dado a ele. Ela a cantar canta muito bem, again, but she's a singer, he's not. Portanto, Lady Gaga, toda a gente já sabe que ela é mega, não é, a cantar. E já tínhamos visto também na American Horror Story ela a interpretar um papel, portanto não é a primeira vez que ela está enquanto atriz. Mas Bradley Cooper apresentar um lado tão frágil e a focar ali assuntos que são tão intensos, não é? E tão delicados como a questão da adição e do vício, não é? E que ali é tão bem retratado no que diz respeito até ao apoio, à família, ao amor, ao quanto isso é importante. De certeza que vão ganhar a melhor música em termos de banda sonora de filme de 2018. Não tenho a menor dúvida, se não alguém está doente ali, só pode. Acho que está um filme overall mesmo muito bonito. E o Bradley Cooper, até para cantar o homem tem jeito, tipo, Jesus. And the last one is Vice. Por falar em performance, Jesus, a sério, não dá. Christian Bale, oh my fucking god. Christian Bale is amazing. O filme Vice conta a história do Dick Cheney, que basicamente foi o vice-presidente na época de governação do George W. Bush, mas toda a história dele, portanto toda a ascensão até chegar a esse cargo, é realizado pelo Adam McKay e faz um trabalho do caraças a realizar este filme, mas do catano. O filme é um drama, mas ao mesmo tempo tem comédia também lá pelo meio. É uma história real, portanto é retratar aquilo que aconteceu, mas tem quase uma narrativa, um narrador paralelo à história e que mete ali umas cenas pelo meio que são mesmo engraçadas. Há uma altura no filme que eu parei do género, tipo, o que está a acontecer? E de repente aquilo é tipo, e volta tipo ao normal. A realização está muito bem feita e acho que é das coisas mais interessantes que o filme tem, é a forma como ele está realizado efetivamente. E depois, Christian Bale é um dos meus atores preferidos, portanto, obviamente, o homem lança um filme e eu estou lá para ver, e este aqui ele teve que ganhar peso para poder fazer este papel e é surreal. É surreal, e principalmente conhecendo a personagem na vida real, não é? Ver o Christian Bale interpretá-lo é qualquer coisa de maravilhoso. É um assunto mesmo muito complicado. Saímos da sala de cinema com aquela sensação de que, efetivamente, muita coisa corre mal no mundo e somos confrontados com uma realidade diferente daquela que nos é espalhada na comunicação social e obviamente que isto não é novidade para ninguém, não é? O que não falta são documentários a falar de todas estas coisas que vão acontecendo que nunca chegam ao público em geral. Tem tanto de fascinante como de assustador. Acho que é um filme que toda a gente deve ver. A forma como está realizado, volto a dizer, é surrealmente engraçada e interessante, acho que está mesmo muito bem feito. Acaba por ter equilíbrio, acaba por ter consciente, não é palhaçada, estão a ver, é muito bem doseado. Portanto, acho que está um filme mesmo muito fixe e acho que merece estar nomeado. Não acho que seja o melhor filme de 2018, mas tem todo o mérito para estar e acho que o Christian Bale, sim, fez a melhor interpretação enquanto ator principal de 2018. That's just my opinion. Pessoaleiros, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu adorei gravar. Mais uma vez, estou aqui para dizer que isto é apenas a minha opinião e eu só vos quis dar a minha opinião. Não falei muito dos filmes em grande profundidade, como vocês viram. Também não quero estar aqui a dar spoiler. O objetivo deste vídeo não era esse. Se vocês já viram algum destes filmes, comentem aqui por baixo. Filmes também que vocês acham que deviam estar nesta lista e que, entretanto, não estiveram, vocês queiram sugerir ou queiram simplesmente partilhar opinião sobre eles, podem também comentar aqui em baixo, comentem à vontade, se curtem cinema, seja o que for, sugestões para outros vídeos do Wake Up Sundays também são aqui muito bem recebidas. Um grande beijinho para vocês, desejo-vos uma semana do catano e se alguém estiver a ver os Oscars logo, estamos juntos, gente, eu vou estar pelo Instagram a fazer publicações como sempre, portanto, come meet me no meu Instagram e fazemos as cenas todos juntos, está-se bem? Um grande beijinho para vocês e até à próxima, até ao próximo vídeo, tchau, tchau!